são muitos os vestígios da presença do MPLA no Congo-Brazzaville durante a guerrilha, período em que os nacionalistas eram perseguidos. Eles solicitaram ajuda a países vizinhos que apoiavam a causa dos angolanos. A TPA levou alguns antigos combatentes ao Congo, concretamente à província do Niari, na cidade de Dolisie, para rever as antigas bases militares dos guerrilheiros do MPLA e reviver os momentos da clandestinidade. Afinal, é nesta fronteira do Pangui que partiram em 1974 para regressar ao país. 41 anos depois, a emoção toma conta dos nacionalistas. Em Dolisie, tomamos conhecimento que praticamente todas as antigas bases de militares, residências e outros locais históricos dos maquis foram confiscados pelo governo congolês. Por isso, o acesso a elas não seria possível. Mesmo entregue aos camponeses, ainda assim, o TPA Repórter foi conhecer o antigo depósito de armamento, alimentação, entre outros materiais do MPLA em Dolisie. O local onde se descreve que havia muitas casas, armazéns e casernas, encontramos apenas escombros de uma casa. Contudo, outros vestígios revelam que esta era uma base militar. Sucatas de carros militares de marca Agile, de motorizadas trués de 3 rodas, bem como trincheiras, dão-nos as boas-vindas. Maior parte das trincheiras foram entulhadas pelos camponeses, porém, estas resistem ao tempo. Neste local é onde também funcionava o Centro de Comunicações dos Clandestinos do MPLA. Nesta zona estratégica e de acesso restrito, o presidente José Eduardo dos Santos trabalhou aqui enquanto guerrilheiro na área das comunicações. Aqui apanhava as informações a partir dessa área e que transmitia até o Brazzaville. Aqui trabalhou o camarada presidente José Eduardo dos Santos. Trabalhou aqui o camarada então Evaristo Domingos Quimba. E nesse local é que alimentava os guerrilheiros do MPLA. E sem esse local, praticamente a segunda região político-militar, em particular a zona B, não podia existir. Por ser uma base importante para os nacionalistas que combatiam o regime colonial português um pouco pelo país, particularmente a segunda região militar, não era permitida a entrada de pessoas não autorizadas. É o caso de Zacarias Filipe Gomes. Eu, na altura, eu era soldado, trabalhava juntamente com o falecido Zaz. Para eu conhecer esse local, até quando eu vinha com o falecido Zaz, eu era deixado no caminho, no Porto das Armas. Não entrava dentro. Só que entrava aqui o falecido comandante Zaz e me apanhava aqui fora. Me apanhava fora, isso que íamos ter na residência do falecido comandante Zaz. Hoje, a antiga base de arrecadação dos guerrilheiros do MPLA serve de base de outro tipo de armamento. Só que, desta vez, é da paz, ou seja, de combate à fome. Mandioca, batata inhame e outras são as culturas plantadas pelos camponeses locais. Ainda ao encalço da história, percorremos cerca de 15 quilômetros de estrada fora da cidade de Dolisie para conhecer o único património histórico que não foi confiscado pelo governo congolês, que é pertença do país. A estrada de terra batida foi terraplanada pelo Consulado-Geral de Angola do Niari. Caso contrário, não teríamos acesso à zona.
Esta residência em ruína foi a antiga casa de passagem do primeiro presidente de Angola enquanto esteve na guerrilha. É aqui que Antônio Agostinho Neto repousava com ou sem família quando estivesse no Niari. Nós vejamos esta casa, está de pé. Significa que Angola também está de pé. Significa que Angola continua sempre a desenvolver-se. E é a partir daqui onde poderemos recordar a vida histórica do MPLA, sobretudo, de onde passou com tantas dificuldades para chegar hoje, os 40 anos de independência. Os escombros ainda preservam a estrutura da casa, composta por uma suíte, 2 quartos, 2 casas de banho, cozinha e sala comum. Ao lado, as ruínas das casas de serviços de apoio. O consulado organizou-se para fazer uma limpeza completa da volta da casa do Dr. Antônio Agostinho Neto, conforme encabeçado por mim mesmo, vice-consul Antônio Vunda, que cheguei de fazer limpeza, consoante a orientação do nosso cônsul, deu-me essas orientações, encarregou-me esse projeto de reabilitação, tanto a estrada que faz a ligação até a casa do Dr. Antônio Agostinho Neto, a volta também da mesma casa, no interior da casa. Isto significa dizer que estamos a manter sempre viva a imagem de Angola, sobretudo aqui em Ndolizi. Para quem esteve em Ndolizi, mas que desconhecia esta zona que também era de acesso restrito, não encontra palavras para descrever o momento que considera de especial. Afinal de contas, os dias pertencem ao Altíssimo. Encontro-me aqui de pé, onde vivia o nosso guia imortal, como vejam, quer dizer que é uma alegria, E razão pela qual que também tenho a dizer que parabéns ao nosso vice-cônsul, porque de facto, da maneira que estamos aqui, os nossos olhos estão a ver, a preocupação do próprio consulado a fazer a limpeza aqui dentro e fora do quintal, que permitiu o acesso de nós podermos visitar este local tão importante, onde o nosso guia imortal estava a viver junto com a sua família. O internato 4 de fevereiro, que depois passou para o Instituto da Educação, foi entregue às Forças Armadas congolesas. Por isso, filmar é só a distância, ou seja, a partir deste que é considerado extensão do território angolano. Esta que era uma das bases de formação dos quadros angolanos no exterior, hoje é quartel militar do Congo. Devido à instabilidade política ou militar que a República do Congo vive, não fomos permitidos pelas autoridades congolesas visitar as bases de guerrilha do Kimongo e Pangui. Como alternativa, restou-nos apenas conhecê-las à distância, mas do lado de Angola, concretamente no quartel de guarda fronteiriça do Miconche. O regresso dos nacionalistas ao país foi marcado por um misto de felicidade e dificuldades. No início do ano 1974, os nacionalistas do MPLA que viviam em diversas localidades do Congo e que combatiam na segunda região militar de Angola abandonaram o país vizinho e entraram em Cabinda na chamada Zona Libertada. Alto Sundi, no Mayombe, foi a porta de entrada onde montaram as bases. O meu marido era comandante, é chefe do armamento, então não podia andar com a esposa e filho. Então eles adiantaram pela Sanga Planície, eu fico aqui na unidade de TE que havia aqui no Sanda Massala, e os outros ficaram aqui nessa aldeia. Nós estávamos no Maluangunzau, íamos sempre, cozinhava comida, outros que estavam aqui que não tinham pessoas que lhe davam comida, nós vinham deixar comida, ou mandavam tropa numa motorizada Trué,
ia sempre buscar comida daquela unidade para trazer aqui. O regresso para o país não foi um mar de rosas. Os guerrilheiros viveram numerosas dificuldades. Afinal, a luta continuava. Falecido comandante Foquetão, falecido Njaj, Delfim de Castro, falecido Ndoji, adiantaram. Quando eles adiantam, nós ficamos no Belize, depois do Belize, retamente no Zenze. Saímos no Zenze até o dia que o falecido presidente saiu da Cabinda para Luanda, nós estávamos no Zenze. Para motivar os guerrilheiros e suas famílias, Antônio Agostinho Neto, líder do MPLA, visitou o Alto Ussund. Foi aqui no Alto Ussund, concretamente na localidade de Maluangunzau, e neste local onde nos encontramos, onde Agostinho Neto fez o seu primeiro comício popular no país, isto é, em 1974. Agostinho Neto anunciou a mensagem da esperança da independência nacional aos seus guerrilheiros e também à população em geral. A mãe de Dona Celestina Andulo foi uma das senhoras que esteve na recepção de Antônio Agostinho Neto durante os 3 dias que passou no Alto Ussund. O nosso presidente, o Gui Montar, disse que ele ficou muito alegre, muito contente pela recepção que ele teve nessa aldeia de Maluanguzau e dizendo que, olha, eu dou-vos a esperança que nos dias vindouros poderão gozar de felicidade. O Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA. A independência do dia 11 de novembro de 1975 foi conquistada à custa de sangue, muito sangue. O colono português refutou todas as tentativas de acordo pacífico para deixar o país. Por isso, os filhos da terra não tiveram outra alternativa senão pegarem armas. 40 anos depois da liberdade de Angola, as marcas da guerra continuam bem presentes e atormentam a vida de quem foi torturado pela Polícia Internacional e de Defesa do Estado português. Naquele momento, mãe, morreu muita gente para essa independência, mãe. Morreu muita gente. Basta dizer que aquele é do MPLA, acabou. Basta vai anunciar que aquele é do MPLA, acabou. Porque ele é que dá informação ao MPLA. É o primeiro coisa mais engraçada que eles me disseram. Eu é que dava informação ao MPLA, eu é que dava comida ao MPLA, eu é que dava. Quer dizer, eles, meus cunhados, vinham mesmo aí em casa, conversamos, eu lhe dava plano. Mavungo é apenas um exemplo entre os milhares de antigos combatentes que viveram momentos de terror nas mãos da PIDE. Mãe, eu tenho medo de cadeia. Eu ando a dizer, tenho meus filhos. Mãe, eu já tenho 73 anos de idade. Eu ando a dizer, meus filhos têm que fugir de cadeia. Cadeia é inferno, mamãe. Eu, se fazer mal a mamãe vai me dizer que eu vou te pôr cadeia. Mãe, eu vou ajudar, vou pedir perdão. Em função daqueles 90 dias que passou? Exatamente, mãe. Em função de 90 dias que eu fiz, mãe, marcaram a vida do senhor. Fiquei mulato, mãe. Ficou fechado numa casa, sozinho. Não há pessoa que fale contigo. Mãe, não há forma. Mesmo se desculpe, mãe, ali você vai fazer tudo as necessidades. Onde você está, mãe? Só vai vir te dar um bocadinho de comida, mãe, só uma vez por dia. É verdade, o homem pode viver uma vez só por dia. Por isso, a notícia da independência do país trouxe uma satisfação imensurável para quem esteve nos maquis. Quando Gui Montar deu a conhecer o mundo e o povo angolano, dia 11 de novembro, todos nós ficamos alegres. Eu chefiava um grupo de 150 homens aqui. Mesmo sem rendimentos, a festa durou dias. Moro com a nossa dificuldade, tínhamos muita crise naquela altura. Mas, pronto, faz de conta como uma pessoa que já comeu muito, ou que bebeu muito. Mesmo sem comer? Sim, estava mesmo contente. É o fim desta edição do TPA Repórter. Nós voltamos dentro de 15 dias e com outra reportagem. Boa noite.